Imagine que dois pianistas se sentam no mesmo piano, onde o primeiro pratica por 6 horas diárias, repetindo as mesmas escalas centenas de vezes, forçando os dedos até doer. E o segundo pratica por apenas 90 minutos. Mas em 3 meses ele toca peças que o primeiro ainda luta para executar após um ano inteiro. Qual será a diferença entre eles? Não está no talento, na dedicação ou na sorte genética que muitos dizem por aí. A diferença está em uma descoberta neurocientífica de que seu cérebro não foi projetado para absorver informação como uma esponja. Ele foi projetado para crescer através de desafios inteligentes. Mas como assim? Simples. A sua mente cria novas conexões neurais quando é exposto ao nível certo de dificuldade, onde determinada coisa não é nem fácil demais e também nem é tão impossível. Então, se você se pergunta por que algumas pessoas parecem aprender tudo com tanta facilidade, 10 vezes mais rápido, enquanto você luta para lembrar o que comeu ontem, este vídeo é para você. E ele vai mudar a sua perspectiva para sempre. 99% das pessoas acreditam que aprendem na zona de conforto, repetindo sem intenção, revisando sem estratégia e nunca desafiando o cérebro de forma inteligente. Isso é uma ilusão. Mas você não irá cair nisso. Porque você vai entender por que é preciso treinar seu cérebro como um atleta treina músculos, com ciclos precisos de pressão, recuperação e progressão, para que algo extraordinário aconteça. Seu cérebro não é um disco rígido que armazena informação passivamente. Ele é uma rede viva de 86 bilhões de neurônios, que se reconecta a cada novo aprendizado. Quando você entende como essa rede funciona e para de trabalhar contra ela, você descobre que pode aprender em dias o que outros levam meses. A ciência já mapeou esse processo e agora é o momento de você dominar ele. A primeira coisa que você precisa entender é esta. A maior mentira sobre aprendizado rápido é de que ele deveria ser fácil, confortável e sem esforço. E não é de se espantar que milhões de pessoas caem nessa armadilha o tempo todo. Compram cursos que prometem aprender dormindo, usam aplicativos que facilitam tudo e procuram resumos prontos para evitar ler livros completos e, de certa forma, mais complexos. Ou seja, tentam de todas as formas encontrar meios para reduzir o esforço. Qual o resultado disso? Frustração. Porque essas pessoas estão tentando a todo custo hackear um sistema que não pode ser hackeado dessa forma. Onde está o problema? Pesquisas mostram algo chamado de efeito de geração, onde seu cérebro só aprende de verdade e cria memórias duradouras quando precisa trabalhar, ou melhor, pensar ativamente para processar as informações. É só você pensar no músculo do seu tríceps, que quer tanto crescer. Você não força ele além do que ele já está acostumado? Pois é. Vou te dar mais um exemplo. Imagine que você precisa aprender sobre fotossíntese. A maioria das pessoas leria um resumo pronto sobre isso, destacaria frases importantes e tentaria memorizar o máximo possível, não é mesmo? Isso é falho. Uma pessoa que entende o efeito de geração faria diferente. Ela fecharia o livro após ler e tentaria explicar o processo do zero. Desenharia o diagrama de memória, criaria analogias próprias e faria perguntas que o texto não respondeu. Parece mais trabalhoso? E é. Mas enquanto a primeira pessoa esquece tudo em uma semana, a segunda jamais esquece, porque o cérebro construiu a informação ao invés de apenas recebê-la. Então, você precisa entender que a troca inteligente se dá assim. Mais esforço no começo significa menos tempo desperdiçado futuramente. Pessoas que aprendem 10 vezes mais rápido descobriram que colocar o cérebro para trabalhar duro logo no início economiza horas, às vezes dias, de revisão posteriormente e te ajuda a consolidar o conhecimento por mais tempo. Como você já entendeu que precisa colocar em prática o efeito de geração, agora você precisa conhecer outras zonas que calibram a sua absorção de conhecimento em 10 vezes. Seu cérebro tem 3 zonas operacionais. A zona de conforto, onde tudo é fácil demais. A zona de pânico, onde tudo é impossível. E a zona mágica,
aquele ponto certo onde o desafio é perfeitamente calibrado para gerar seu crescimento. Vygotsky chama isso de zona de desenvolvimento proximal, que nada mais é do que a distância entre o que você já domina sozinho e o que consegue aprender com um pouco de orientação. É nessa zona que seu cérebro literalmente cresce, formando novas conexões sinápticas a uma velocidade impressionante, como um desses supercarros que você vê por aí, com milhares de rotações por minuto e centenas de cavalos de potência. Digamos que você está começando a aprender a dirigir. No primeiro dia, tudo parece confuso, você mal sabe ligar o carro ou segurar o volante direito. E mesmo assim, seu cérebro já está no limite, tentando dar conta de tanta informação nova. Com o tempo, você vai praticando, treinando os movimentos, coordenando mão, pé, olho, tudo ao mesmo tempo. E seus neurônios estão ali, trabalhando feito loucos, criando novas conexões. Até que meses depois, dirigir vira quase automático e você nem pensa mais. Ouve música, conversa e faz tudo junto. Só que é aí que mora o problema, porque quando fica fácil demais, muita gente se acomoda. Olhando para outros aspectos da vida, as pessoas continuam dirigindo, só que no piloto automático em diversas áreas da vida. Mas pessoas que aprendem 10 vezes mais rápido fazem diferente. Elas constantemente recalibram a dificuldade de determinada coisa. Por exemplo, um violonista excepcional não fica tocando as mesmas músicas fáceis para sempre. Ele pega uma peça ligeiramente além da sua capacidade atual, divide ela em pequenos trechos desafiadores, pratica cada trecho até dominar e depois junta tudo, fazendo com que cada sessão de prática empurrasse o cérebro para territórios inexplorados. Então, você já percebeu que pessoas excepcionais treinam o cérebro para aprender diferente. E quando você domina esse ritmo, você aprende em dias o que outros levariam meses. Mas se no meio de tudo isso você errar, erre de forma intencional. Bom, isso aqui vai te chocar. Errar de forma inteligente é mais poderoso para o aprendizado do que acertar de forma passiva. A ciência chama isso de fracasso produtivo. E pouquíssimas pessoas sabem usar essa ferramenta na prática. Preciso que você imagine 2 pessoas aprendendo a jogar xadrez, onde você vê que a primeira estuda teoria por semanas antes de jogar uma partida e a segunda joga 50 partidas perdendo todas para depois estudar a teoria. E quem você acha que aprende mais rápido? Contraintuitivamente, a segunda. Por quê? Porque cada erro cria o que a ciência chama de ganchos cognitivos, que são lacunas específicas que o cérebro está desesperado para preencher. E quando você finalmente encontra a informação correta, ela se encaixa nessas lacunas com uma força muito maior do que se você simplesmente a recebesse passivamente. É como tentar montar um quebra-cabeça no escuro. Você tateia, erra, tenta encaixar peças no lugar errado. Mas quando alguém acende a luz e você vê onde cada peça realmente vai, a imagem fica gravada na sua memória para sempre, porque você lutou para encontrá-la. Bruce Lee, o mestre das artes marciais, dominava esse conceito intuitivamente. Cada golpe mal executado não era um fracasso, era feedback imediato que permitia ao cérebro dele calibrar a melhorar em tempo real. É como se, ao errar, a mente dele recebesse mensagens do tipo: o giro foi mal posicionado. O tempo de reação foi lento. A base estava instável. Cada erro servia como um ajuste fino, calibrando os próximos movimentos com uma precisão quase coreografada, como se o corpo dele aprendesse a pensar em movimento. E é aqui que o jogo vira. Quando você para de ter medo do erro e começa a usá-lo como ferramenta, sua velocidade de aprendizado explode. O segredo não é você evitar errar, é transformar o erro em dados. Quando você falha ao resolver um problema de física, não apenas veja a resposta correta. Analise especificamente onde sua lógica falhou. Ou quando erra uma palavra em inglês, não apenas memorize a correta. Entenda por que o seu cérebro fez aquela associação equivocada. Cada erro analisado dessa forma permite que você nunca mais cometa o mesmo erro, porque seu cérebro tem uma memória específica e emocional daquela falha. É como se ele te dissesse: isso aqui, nunca mais. Mas agora você precisa entender a ciência por trás do timing da repetição inteligente.
Existe um mito popular de que repetição é quantidade, mas isso não é verdade. Repetição é sobre timing certo. Mas vamos lá. A repetição espaçada é um dos fenômenos mais robustos da neurociência. E quando você domina seus princípios, pode literalmente hackear seu sistema de memória. Porque seu cérebro esquece de forma previsível. E você pode usar essa previsibilidade a seu favor. A curva de esquecimento de Hermann Ebbinghaus apresenta que uma informação nova demora cerca de apenas 1 hora para ser esquecida. Parece desanimador, mas na verdade é libertador. Só que eu vou te explicar por que eu estou falando isso. Para você não esquecer de uma informação rapidamente, você vai forçar seu cérebro a lembrar uma informação que estava começando a esquecer. Fazendo isso, você fortalece exponencialmente aquela rede neural. É como reacender uma fogueira quando as brasas ainda estão quentes. Não parece necessário, mas é exatamente ali que o fogo pega com mais força. Então, preste atenção, porque essa fórmula é simples, mas poderosa. Você vai revisar o que está aprendendo em 3 momentos. Em 1 hora depois, em 1 dia depois e em 1 semana. Cada revisão dessa vai fortalecer as conexões neurais existentes, como se você estivesse despejando um saco de cimento em uma fundação de uma casa. Mas não faça isso como a maioria das pessoas fazem, que só releem as suas anotações passivamente. E isso é um dos maiores desperdícios de tempo, porque mais importante do que quando revisar é como revisar. Vamos a um exemplo prático. Imagine que você aprendeu sobre Revolução Francesa na aula de História. Uma revisão inteligente funcionaria assim. 1 hora depois, feche todos os materiais e tente escrever de memória os principais eventos que levou à revolta. Quais foram as fases da Revolução e seus desdobramentos? No dia seguinte, crie uma analogia própria, por exemplo, compare o clima de tensão social da época com algo atual, como uma panela de pressão prestes a explodir. 1 semana depois, explique esse conteúdo para alguém, com as suas próprias palavras, como se estivesse contando uma história, envolvendo e não apenas jogando datas. Então entenda uma coisa, cada revisão não é só repetir, é uma reconstrução ativa. Seu cérebro não está simplesmente vendo de novo, ele está recriando suas redes neurais, fortalecendo as conexões e integrando o que você aprendeu ao que você já sabe. Só que você tem que fugir do modo multitarefas, porque dividir sua atenção assassina seu aprendizado. Sua atenção é o gargalo de todo aprendizado. Sem atenção focada, não existe formação de memória. O que existe é apenas ilusão de progresso. Nós vivemos numa época onde nossa atenção está sob ataque constantemente e sendo fragmentada em pedaços cada vez menores. Ao longo do tempo, estamos cada vez mais perdendo nossa capacidade de atenção profunda. E um dos maiores problemas que as pessoas carregam é tentar aprender alguma coisa enquanto está fazendo outras. Estudam e checam o celular a cada 5 minutos. Alternam entre múltiplas abas no navegador e acham que estão sendo produtivas. Mas, na verdade, estão treinando seus cérebros para nunca entrar em estados de aprendizado de fato. Seu cérebro não foi feito para ser multitarefa. Ele foi feito para explosões concentradas de atenção intensa. Ou seja, quando você divide a sua atenção, cada tarefa recebe apenas uma fração da sua capacidade cognitiva. É como tentar encher 5 copos simultaneamente com uma garrafa. Todos ficam pela metade. A solução para isso é entrar em microfoco progressivo, onde você vai ridiculamente começar pequeno, dando 2 minutos de atenção absoluta em uma única tarefa. Com o celular no modo avião, sem música e sem distração. Somente você e o material daquilo que você quer aprender. Nos primeiros dias, esses 2 minutos parecerão eternos. Sua mente vai implorar para checar alguma coisa, vai inventar urgências, vai criar desconforto físico. Só que isso é normal. Esse momento chato significa que você está desintoxicando dos vícios das distrações rápidas. E algo extraordinário acontece quando você persiste. Seu córtex pré-frontal literalmente se fortalece, como um belo músculo que fica mais resistente com o exercício. Sua capacidade de foco aumenta e, em semanas, você consegue 10, 20, até 60 minutos de concentração profunda. E é nesses estados de foco intenso que o aprendizado real acontece.
Sua mente para de pular entre superfícies e mergulha profundamente no material que você quer aprender. As conexões que você nunca viu antes se tornam óbvias. Os conceitos complexos se simplificam e seu cérebro finalmente tem espaço para fazer o que faz de melhor: aprender e aprender 10 vezes mais rápido. Agora vamos ao santo graal de aprendizado acelerado: o estado de fluxo. Existe um estado mental onde aprender se torna quase mágico. Mihai Csikszentmihalyi passou décadas estudando esse fenômeno e o batizou de fluxo, um estado onde mente, cérebro e corpo trabalham como uma única unidade ultra eficiente. Imagine Roger Federer no auge executando um backhand de uma mão com precisão milimétrica. Naquele instante, não há separação entre ele e a raquete, entre o olhar e a bola, entre a decisão e o movimento. O tempo desacelera. Ele não está calculando o golpe. Ele é o golpe. Esse mesmo estado pode ser alcançado no aprendizado. E quando isso acontece, você absorve informação numa velocidade que parece sobrenatural. Horas passam como minutos e conceitos complexos se tornam transparentes. Mas por quê? Porque você não está forçando o aprendizado. Você está fluindo através dele. E para você entrar nesse estado, 5 elementos devem estar alinhados perfeitamente. Objetivo claro, concentração absoluta, feedback imediato, equilíbrio entre habilidade e desafio e uma atividade intrinsecamente recompensadora. Quando você alinha esses elementos, algo extraordinário acontece. O tempo se distorce, a dificuldade desaparece e aprender se torna a coisa mais natural do mundo. Mas agora que você tem todas as ferramentas, vamos integrá-las num sistema coeso que transforma o aprendizado em alta performance. Primeiro, identifique sua hora poderosa, o momento do dia em que o seu cérebro está mais alerta. Amanhã geralmente é melhor para memória e foco. Início da tarde para pensamento criativo e conexões inusitadas. Início da noite para revisar algo mais leve. Segundo, configure seu ambiente. Remova tudo que não contribui para o seu foco. O seu espaço físico programa seu espaço mental. Tem apenas o essencial à sua vista. Seu cérebro julga prioridades pelo que vê. Então, se há 10 coisas visíveis, ele tenta processar tudo simultaneamente. Terceiro, use a regra do esforço progressivo. Comece cada sessão de estudo perguntando: estou atingindo o nível certo de dificuldade? Se não é desafiador o suficiente, aumente a complexidade. Se está impossível, diminua até encontrar sua zona ótima. Seu cérebro deve trabalhar, não entrar em pânico. Quarto, implemente a repetição espaçada inteligente. Não só revise nos intervalos corretos, mas force seu cérebro a reconstruir o conhecimento ativamente a cada revisão. Quinto, torne-se de fato um aprendiz. Não se limite a um estilo de aprendizado. Seu cérebro processa informações visuais dezenas de milhares de vezes mais rápido que texto. Então, use mapas mentais, cores e diagramas. Mas também desenvolva habilidades para aprender ouvindo, fazendo, experimentando. Quando você combina esses elementos, você cria um sistema personalizado onde cada componente amplifica os outros e seu aprendizado dispara. Por fim, vou te contar o que a maioria das pessoas não querem ouvir. Não existe fórmula mágica e nem atalho para aprendizado acelerado sem esforço. Mas existe algo melhor: um sistema para aprender com esforço inteligente, direcionado e exponencialmente mais efetivo. Quando você sincroniza atenção focada, repetição espaçada, feedback imediato e as outras ferramentas que falei aqui, você não está apenas aprendendo, você está reprogramando essa obra-prima chamada de cérebro para ser uma máquina de aprendizado. Você não estava errado e a sua dificuldade de aprender nunca foi um erro. Você só estava precisando de um manual com instruções corretas para guiá-lo. A pergunta agora não é se você consegue aprender 10 vezes mais rápido. A neurociência já provou que você consegue. A pergunta é: o que você vai aprender primeiro? Se este vídeo mudou sua perspectiva sobre aprendizado, deixe um comentário contando qual habilidade você sempre quis dominar, mas achava que estava além das suas capacidades. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal e entre para a maior comunidade de desenvolvimento pessoal do país, porque a sua melhor versão
está te esperando. Até o próximo vídeo!